Queridos, nós vamos dar sequência no estudo que temos feito aqui acerca do ministério dos diáconos. E apenas para dar uma introdução, uma contextualização para alguns irmãos que estão nos visitando e que talvez tenham algumas dúvidas acerca de como funciona uma igreja bíblica, uma igreja como a nossa, e talvez um dos principais questionamentos para todos, não só, isso é comum dentro do meio cristão. Por que existem tantas posições diferentes sobre o mesmo assunto dentro da igreja que se diz cristã? Por que existem tantas posições diferentes se todas essas igrejas evangélicas se utilizam do mesmo livro, da palavra de Deus? É comum você frequentar igrejas onde você vai ouvir coisas diferentes acerca do ministério dos diáconos, acerca do ministério pastoral, acerca de como devem ser feitas orações, enfim, posições diferentes. Mas não temos todos o mesmo livro? Não somos todos detentores da mesma palavra de Deus? Por que então acontece isso? Por que existem posições diferentes sobre o mesmo assunto? Porque, infelizmente, nem todas as nossas interpretações vêm somente da Bíblia. Nós somos extremamente influenciados. A nossa interpretação bíblica, ela sofre influência dos nossos próprios pressupostos, daquilo que nós aprendemos ao longo da nossa vida. Nós trazemos para a interpretação do texto as tradições. Então você aprende em algum lugar que aquilo é daquele jeito. Mas muitas vezes as pessoas não vão para a Bíblia investigar se de fato é assim. Então nós, como cristãos, nós precisamos sempre manter a nossa mente cativa à palavra de Deus. Não aquilo que alguém está dizendo, mas em tudo que for dito, comparar com o texto. O que ele está falando está de acordo com as Escrituras? É isso que eu estou vendo aqui na palavra de Deus? É isso que eu estou compreendendo? Se sim, permaneça ali, permaneça nessa posição. Do contrário, se você não for convencido pela palavra de Deus, rejeite. Rejeite. Nós temos que ter esse questionamento de todas as coisas e em tudo comparar com a única que é a verdade absoluta, a palavra de Deus. Então, nos modelos de governo de uma igreja, como a igreja se organiza, existem posições diferentes. As três mais comuns nas igrejas evangélicas é o modelo episcopal. Sabe o que é um modelo episcopal? De maneira bem rasa, aquela igreja que tem um dono. Existe alguém ali que manda. E aquela pessoa é a autoridade máxima naquele lugar. Essa é uma igreja episcopal. Ela tem a ideia de uma igreja católica, existe o Papa. A igreja anglicana é assim também. A maioria das igrejas pentecostais e neopentecostais hoje são assim também. Possuem um proprietário. Ninguém toca nesse homem e ele é quem organiza, quem dá as regras, quem dirige tudo. Existe o segundo modelo, que é o modelo presbiteriano, onde as pessoas, os membros da igreja, têm certa participação nas decisões, porém as maiores partes das decisões são tomadas em um colegiado de pastores, em presbitérios. Esses presbitérios eles são locais, muitas vezes regionais e até nacional. Então você tem um presbitério nacional que organiza as igrejas, as principais decisões são tomadas lá. E aí você tem um modelo congregacional, que é o modelo da nossa igreja. É o modelo que nós entendemos ser o modelo que mais encontra base bíblica para defender. O que é um modelo de igreja congregacional? É o modelo que dá o poder para os membros da igreja. Então as decisões da igreja são tomadas pelos membros em assembleia. Então nós aqui, por exemplo, nós temos uma assembleia anual, que é a assembleia ordinária da nossa igreja, onde nós definimos tudo aquilo que será feito ao longo deste ano, destinação dos recursos, né, onde serão feitos investimentos, qual o caminho que nós vamos tomar ao longo deste ano. Isso é decidido por voto. Cada membro tem direito a um voto e a maioria decide os rumos da igreja. O pastor dentro de uma igreja congregacional, ele recebe um convite para ser pastor ali e recebe uma proposta salarial àqueles que se dedicam em tempo integral. Existem pastores que não se dedicam em tempo integral, que têm os seus afazeres, os seus trabalhos regulares. Eles então não recebem salário.
pode acontecer as duas coisas. A Bíblia, ela defende o pagamento a um pastor de tempo integral. Isso é claramente defendido ao longo das Escrituras pelo apóstolo Paulo. Algumas pessoas fazem confusão dizendo que Paulo ele não recebia salário. Paulo recebia salário. Ele não recebeu em um determinado momento, quando ele estava na igreja, trabalhando com a igreja de Corinto. Mas lá ele deixou registrado, em 2 Coríntios 11:8, ele disse assim, será que cometi 7:8, será que cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente para que vocês fossem exaltados, visto que lhes anunciei o evangelho de Deus sem cobrar nada? Ele diz, olha, eu não cobrei nada de vocês para estar aqui ajudando, pregando o evangelho. Mas olha como ele se sustentou. No verso 8 ele diz, tirei de outras igrejas, recebendo salário para poder servir a vocês. Ele recebia sustento de outras igrejas. Então, pelo fato dele se dedicar em tempo integral, ele recebia um ordenado. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz, os presbíteros que são fiéis, diligentes, que estudam a palavra e se dedicam a pregar de maneira bíblica, são dignos de duplo honorário, de receber um salário justo pelo seu serviço. Então, dentro do modelo congregacional, o pastor ele é convidado, ele recebe uma proposta e aí então se organiza a igreja. Existem 2 ofícios apenas no Novo Testamento. 2 pessoas, são 2 figuras dentro da organização da liderança da igreja local. Os pastores e os diáconos, apenas esses. A Bíblia, o Novo Testamento, defende apenas esse modelo de organização, com uma liderança formada em pastores e diáconos. Nós estamos agora estudando o ministério dos diáconos. Nós temos visto isso aqui já ao longo de algumas semanas, estamos no 5º estudo. Por quê? Porque nós vamos votar em assembleia a escolha de alguns homens para serem incluídos no ministério dos diáconos. Como nós somos congregacionais, essa decisão é da igreja. A igreja, os membros da igreja vão votar. Lembram que eu já comentei algumas vezes como será? A partir de hoje já vai estar disponível para os membros ali da igreja. Vai ficar ali no corredor, onde está o gasofilácio ali, logo no início aqui, na prateleira à esquerda, uma cédulazinha onde cada membro vai botar o seu nome e embaixo o seu voto para o ministério diaconal. Cada membro tem direito a um voto e você não pode votar em alguém da sua própria família. Então a esposa não pode votar no marido, o filho não pode votar no pai, assim, dentro da sua própria casa, certo? A partir de hoje está disponível ali para você votar. Não precisa votar hoje, porque os estudos vão até o dia 22, onde nessa quarta-feira do dia 22 nós encerramos a votação para podermos recolher os votos e anunciá-los na assembleia do dia 26. A assembleia será no domingo desta vez, tá, irmãos? No domingo do dia 26, às 15 horas da tarde. Os avisos já foram postos ali. Então, os membros são convocados a estar aqui. Os outros irmãos que ainda não fazem parte do corpo da membresia são bem-vindos, são convidados a estar presente, mas não têm direito a voto. Ok? Alguma dúvida aqui? Nós vamos continuar então. Nós já vimos sobre o início do ofício, sobre como iniciou o ministério dos diáconos. Analisamos o texto de Atos 6. Vimos a importância deste ofício. Nós vimos que os diáconos, eles não são homens de segunda importância. A gente não pode olhar, os pastores são mais importantes, os diáconos nem tanto. Não, ambos têm o mesmo valor. A diferença é só de função. Assim como todos nós cristãos. Não existe um cristão mais especial ou mais espiritual que os outros. Não, todos nós somos iguais em Cristo e recebemos o mesmo Espírito no momento da conversão. A diferença entre nós está em maturidade, está na função, está nos dons que Deus concedeu a cada um de nós. Mas nós todos temos o mesmo valor. Isso é também em relação a pastores e diáconos. E nós vimos também as funções deste ofício. Tudo aquilo que é atribuído no auxílio que os diáconos prestam ao ministério pastoral. E aí então começamos a ver as qualificações.
O que é necessário para alguém ser um diácono? Nós começamos a ver sobre isso. E mais uma vez eu reforço, nós não devemos buscar perfeição, porque isso é impossível entre nós pecadores. Mas é muito importante nós vermos as características que são citadas no texto bíblico na vida de alguém. Pode ser que não seja de maneira perfeita e plena, mas essas características, essas qualificações precisam estar presentes ali. Então nós começamos, já analisamos o texto de Atos 6, e aí nós começamos a analisar 1 Timóteo capítulo 3. Você pode abrir aí a sua Bíblia, porque nós vamos ficar nesse versículo 8, nós vamos ver todas as qualificações desse versículo, nós já vimos duas no último estudo, há 2 semanas atrás, e hoje veremos as últimas duas deste versículo. Mas antes, eu gostaria de fazer a leitura do texto completo. 1 Timóteo do capítulo 3, desde o verso 1 até o verso 13. 1 Timóteo capítulo 3, desde o verso 1. Nós vamos ler até o verso 13. Nesse texto, o apóstolo Paulo está instruindo ao pastor Timóteo a como escolher novos pastores e novos diáconos para a igreja local. Então, no mesmo texto, nós vamos ver as qualificações para uma pessoa ser pastor e as qualificações para ser diácono. Depois nós vamos nos concentrar apenas no verso 8. Mas acompanhe comigo a leitura do texto a partir do verso 1, 1 Timóteo capítulo 3. Diz assim: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado aqui, ideia de pastor, presbítero, bispo. Episcopado e bispo é a mesma raiz da palavra no grego. Ele diz: quem almeja ser pastor, excelente obra almeja. É necessário, pois, qualificações para que isso aconteça. Que o bispo, o episcopos, mesma palavrinha anterior, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, então ele continua agora, olha, da mesma forma com que eu já disse sobre pastores, quanto a diáconos. É necessário, olha aqui, isso aqui é importante, a ênfase, é necessário. Isso precisa estar presente. Que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Irmãos, isso aqui é as qualificações base para o texto que nós estamos vendo. O nosso foco hoje é no verso 8. Tá? Nós vamos terminar de ver as qualificações do verso 8. Depois nós vamos seguir nas próximas semanas para encerrar todo o texto. Então nós já vimos duas. Essas duas primeiras características eu não vou me alongar, porque nós já vimos na semana retrasada. Primeiro, o que diz o texto no verso 8? É necessário que seja respeitável. Ou seja, esta pessoa, para ser diácono, ela tem que ser uma pessoa que desperta o respeito nos outros. Tá? Ela precisa ser uma pessoa digna do seu respeito. Depois ele fala de uma só palavra, o texto bíblico, né? De uma só palavra. E aqui, irmãos, no original, no grego é a palavra dílogos, que tem a ideia de uma pessoa não difamadora. É uma pessoa que não age de maneira dupla. Ele tem uma só palavra no sentido de que ele fala com você na sua frente de um jeito e quando ele não está com você, ele age da mesma forma. Não é uma pessoa dupla que vem, não, que legal, que bacana, vira as costas e diz, nada a ver isso aí que ele falou.
Então é uma pessoa que tem uma postura sempre da mesma forma com todos. Não tem uma palavra dobre, dupla. É um homem de uma palavra só. Irmãos, nós vamos seguir, não vou me alongar nessa porque nós já vimos. Agora vamos para as próximas. Qual a próxima qualificação que Paulo instrui Timóteo no verso 8? Nós já vimos respeitáveis de uma só palavra. Qual a próxima? Não inclinados a muito vinho. Ou seja, ele é alguém sóbrio. Irmãos, poderia ser simplista demais nós dizemos, olha, ele é uma pessoa que não bebe. Irmãos, isso aqui tem muito mais a ver com a questão da moderação, da prudência. E isso se aplica não só ao consumo de bebida alcoólica, se inclui a vida como um todo. O diácono, ele precisa ser uma pessoa que tem domínio próprio. Esse é um fruto evidente na sua vida. Então é como se Paulo ele pregasse um exemplo prático para que ficasse mais fácil de ser observado. Por quê? Porque se o candidato a diácono ele tem problema com o consumo de bebida, então esse já é um indicativo de que ele não serve de forma alguma. Ele não consegue dominar a si mesmo. Ele não tem domínio próprio, ele não tem moderação nas suas coisas. Então, ele precisa ser alguém que você vê na vida alguém sensato, alguém moderado, alguém que consegue dominar a si mesmo. Depois eu vou me aprofundar nisso aqui, tá? Com algumas perguntinhas para que nos oriente na maneira como nós pensamos. Depois, o que ele fala? Não inclinados a muito vinho e não... Ou seja, ele é uma pessoa contente. Uma pessoa não gananciosa é uma pessoa que está contente com a sua situação atual. É alguém que não está querendo mais. Ele está satisfeito. Porque o que acontece, irmãos? Quando alguém entra no campo da ganância, da ambição, isso leva a um olhar de que Deus não está me dando o suficiente, eu preciso de mais. E isso aqui, ter uma atitude assim, é extremamente perigoso para aqueles homens que vão atuar na ponte entre o necessitado, alguém na igreja que precisa de ajuda, com os recursos que a igreja tem para ajudar. O diácono, nós já vimos aqui nas funções, só vou relembrá-los, o diácono é aquele que vai atender às necessidades das pessoas. Então, nós temos uma família na igreja que está passando por dificuldades financeiras. Nós precisamos ajudá-los. Nós não podemos ter um irmão em Cristo padecendo. Como nós vamos fazer? Vamos ver que recursos nós temos disponíveis. Quem vai fazer isso? O diácono. O diácono, ele faz essa ligação. Ele vai até as pessoas para entender o que eles estão passando, para conhecer a história, para aprender como aquilo que está acontecendo, como nós podemos lhe ajudar. Se é um fato, se é uma história que necessita de um alívio imediato, estamos passando fome, pastor. Nós não temos o que comer. Então, o diácono tem que ir até o cofre da igreja. Estou dando um exemplo assim, direto, né? Óbvio que tem um procedimento, mas ele vai lá e vai buscar o recurso e vai levar. Então, você imagina que esse diácono ele é alguém ganancioso. Vou pegar os recursos para dar para aquela família. Mas deixa eu ficar um pouquinho porque eu também estou precisando. Então, o diácono ele não pode ser ganancioso, ele tem que estar contente com a sua situação, resolvido, contente, alegre com aquilo que Deus tem lhe dado. Então essas duas características são aqui que nós vamos nos aprofundar hoje. E aí eu vou trazer mais uma sériezinha de perguntas que são práticas para que possam dar um norte a cada um de vocês que farão essa escolha, que vão votar aqui os membros da igreja, para que você possa observar na vida dos seus irmãos e avaliar de maneira correta e bíblica quem são esses que nós vamos indicar para serem testados
no ministério de diáconos. Então vamos lá, primeira pergunta, baseada em 1 Timóteo 3,8. Esse possível diácono, essa pessoa que eu estou pensando, ele toma bebidas alcoólicas? Eu vejo ele bebendo, consumindo, eu já vi ele em alguma circunstância. Agora, no final de ano, é um bom momento para você olhar os Instagram dos irmãos. Aí você já vai ver quem bebeu, quem não bebeu. Mas, pastor, é pecado beber? Não, não é. A Bíblia não ensina que o consumo de bebida alcoólica seja pecaminoso. A Bíblia, ela instrui sobre a moderação, não sobre a abstinência. A Bíblia não diz para nós, não beba nada que tem álcool. Ela diz, seja moderado. E aqui eu vou trazer alguns textos bíblicos para mostrar isso. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Vamos ver? Pega Efésios aí, capítulo 5, verso 18. Tá, em Timóteo vai voltar aí alguns livros, pouquinhos. Efésios 5, 18. Aqui Paulo está fazendo uma analogia da embriaguez com a ação do Espírito Santo na vida do crente. Efésios 5, 18. Olha o que Paulo diz aqui. Ele diz, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. E ele continua falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Ele está fazendo uma comparação do domínio, o que domina a nossa vida. Ele diz, olha, assim como o álcool, ele domina aquele que bebe demais, e aí a pessoa começa a agir de maneiras que não agiria na sua vida normal. Né? Quando uma pessoa bebe, às vezes fica violenta, às vezes fica dando risada à toa. Não é a mesma pessoa, você vê? Essa pessoa está sob controle do álcool. Paulo está dizendo assim, olha, nós como cristãos devemos viver sob o controle do Espírito. O Espírito deve nos conduzir. Assim como o álcool conduz a vida daquele que bebe demais, nós devemos deixar que o Espírito conduza a nossa vida. Tá? Mas aqui no texto ele não diz assim, ó, não bebam de forma nenhuma. Ele só diz, não se embriague. Não deixem que isso controle a vida de vocês. Agora, voltem lá para 1 Timóteo, mas no capítulo 5. 1 Timóteo 5, verso 23. Olha só o que o apóstolo Paulo sugere a Timóteo para resolver o probleminha de estômago que ele estava enfrentando. 1 Timóteo capítulo 5, verso 23. Primeiro Timóteo 5, verso 23. Diz ali, Paulo falando a Timóteo, Timóteo, não beba somente água, beba também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Naquele tempo, irmão, na cultura do primeiro século, daquele ambiente onde estavam situados o apóstolo Paulo, Timóteo, o vinho ele era usado como forma de tratamento de algumas enfermidades daquele tempo, assim como o azeite de oliva, você vai ver em alguns textos também sendo usado. Aqui ele está dizendo para Timóteo, ele diz, olha, não beba só água, porque você tem um problema de estômago, o vinho vai lhe fazer bem. Ele não está dizendo para Timóteo encher a cara com vinho, mas beber. E aí algumas pessoas dizem, mas não tinha álcool no vinho daquele tempo. Irmãos, não tinha álcool da maneira como é hoje, onde o álcool ele é acrescentado na bebida. Mas naquele tempo, o suco de uva passava pelo processo de fermentação natural e se tornava alcoólico, ao ponto de que a Bíblia diz, não se embriagueis. Então, alguém tomava vinho e se embriagava. Então, não é que não tinha álcool, talvez não tinha como a maneira como é hoje, altos teores de álcool e tudo mais. Mas havia essa situação. Mais um textinho para nos orientar aqui, Romanos 14. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, verso 21.
Aqui Paulo está abordando a liberdade do cristão. Ele diz, olha, o cristão ele é livre. Todas as coisas nós podemos em Cristo, mas nem todas as coisas convêm. Nós temos liberdade para tomar o vinho, mas às vezes vai edificar em que tomar esse vinho? Aí ele traz o equilíbrio. E aqui ele fala sobre um costume daquele tempo de comer carne sacrificada a ídolo. Esse é o contexto daquele tempo. Havia muito o sacrifício a deuses pagãos de animais. Depois que o animal era sacrificado no templo pagão, ele ia para pequenos açougues aos arredores onde eram vendidos. E aí havia-se uma dúvida, o crente pode comer essa carne que foi sacrificada a ídolo e que está à venda? E aí Paulo está abordando esse tema aqui. E olha só o que ele diz no verso 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Então ele está dizendo assim, olha, se preocupe não só com você, mas com o testemunho das outras pessoas. Se um irmão que está chegando na igreja e que daqui a pouco para ele a bebida alcoólica é algo pecaminoso, não beba na frente dele, porque ele pode se escandalizar e não vir mais na igreja. Então, use de moderação. Eu, como pastor, irmãos, eu tomei uma decisão no dia que eu fui ordenado de não consumir mais nenhuma bebida alcoólica. Por quê? Para não cair no risco de acontecer algo assim. De alguém ver o pastor bebendo algo e se escandalizar. Poxa, mas ele é pastor, está bebendo. Então a gente tem que ter esse cuidado, a questão da consciência. Depois ele aborda também a sua própria consciência, seguindo aí no mesmo texto. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Ou seja, existem muitas dúvidas. Fazer tatuagem é pecado? Fazer isso é pecado? Fazer aquilo é pecado? E aqui é um texto que meio que aborda esses assuntos de maneira individual para cada crente. Ele diz assim, olha, se você vai fazer algo e você está em dúvida se aquilo é pecaminoso ou não, não faça. Porque se você fizer, você está pecando. Porque você sabe que talvez seja pecado. E aí você está buscando esse caminho, correndo risco. Então ele diz, olha, você pode comer uma carne que foi sacrificada a um ídolo? É claro, nosso Deus soberano é Senhor de tudo. Eu posso lá, aquilo não vai me contaminar. Mas, se eu tenho dúvidas, não coma. Se você acha que tem algum irmão que pode se escandalizar com isso, não faça. Existe problema de eu ir ali na festa da igreja São Cristóvão e pegar um churrasco lá que eles vendem e comer em casa? Vai me fazer mal? Não vai. Todo alimento é sagrado diante de Deus. Orei, deu. Só que, e se algum irmão me vê na fila pegando? Ó, o pastor lá na fila da igreja São Cristóvão pegando churrasco. Nunca mais piso lá. Você entendeu? A questão de ser sensível àqueles irmãos que têm um conhecimento menor acerca das Escrituras, que ainda não entenderam. Então imagina só eu postar foto no meu Instagram, eu nem tenho, né? Mas se eu postar foto no meu Instagram do Réveillon, com champanhe, estourando champanhe, o que os irmãos vão dizer? O pastor está louco. Eu não vou mais lá, porque olha só, o cara perdeu a noção das coisas. Então essa é a questão. Eu estaria pecando se eu estivesse na minha casa, tomando um champanhe com a minha família? Não estaria diante da palavra de Deus, mas eu estaria em pecado por causa desses irmãos que podem vir a se escandalizar com isso. Então, irmãos, tarefa árdua para nós crentes, porque nós não temos que se preocupar apenas conosco, mas nós temos que ter um olhar sensível à necessidade dos outros. O que ele pode pensar se eu fizer isso? Então, o diácono, ele tem que ser alguém que tem essa mentalidade. Eu não vou fazer isso porque eu sei que em algum momento pode causar um escândalo. O diácono, os pastores, eles são o modelo para a igreja. São pessoas que a igreja vai olhar e vai querer copiar.
A ideia é que eles sejam modelos de homens piedosos, cheios do Espírito, cheios de sabedoria. Então, é preciso ter esse cuidado. Ficou claro? Entenderam sobre isso? Então, aqui você deve se analisar essa situação. Você tem nesse irmão um modelo de uma pessoa responsável na maneira como ele usa ou se abstém de bebidas alcoólicas? Irmãos, é importante termos isso em mente. A igreja, ela é altamente abençoada quando ela tem líderes capazes de dar um bom exemplo para as pessoas. Porque aí existe um modelo prático de conduta que os irmãos podem copiar. As pessoas que têm pouco conhecimento da palavra, que chegam na igreja e estão ouvindo ainda o leitinho espiritual, elas já podem olhar ali uma pessoa para copiar. Poxa, eu quero ser como eles. Eu quero ser um homem de oração como eles. Eu quero ser um homem sábio como eles. Eu quero ter uma conduta parecida com a deles. Então é muito importante isso. Seguindo, outra perguntinha. Esse irmão exibe uma generosidade piedosa ou ele demonstra ganância em certos assuntos financeiros? Quando você pensa no candidato ao diaconato, você consegue ver nele uma pessoa generosa nas suas doações? Ele é alguém que está sempre disposto a abençoar alguém que precisa? Você vê isso na vida dele? Ou será que esse irmão, ele parece mais um acumulador? Quando nós buscamos um candidato ao diaconato, nós estamos procurando pessoas que consigam ser bons mordomos daquilo que Deus tem dado a eles. Irmãos, nós partimos sempre do princípio de que tudo que nós temos vem de Deus. Deus tem nos dado os nossos ganhos, os nossos recursos. E Deus espera que nós usamos esses recursos com sabedoria. Eu digo, quando Deus nos dá mais do que nós precisamos para nós mesmos, para sustentar nossa casa, Ele está nos dando uma oportunidade de sermos abençoadores. Ele está nos dando um privilégio. Deus está dizendo assim, olha, eu estou dando mais do que você precisa, para que você possa abençoar outras pessoas como eu tenho lhe abençoado. Para que você possa agir com os outros como eu tenho agido com você. Então isso nós temos que olhar para a pessoa e ver, esse irmão, como ele se comporta nas questões, nas decisões da assembleia. Eu vejo ele ajudando outras famílias, eu vejo ele atuando. Irmãos, nós sabemos aqui que na igreja nós não temos o controle nenhum das ofertas de ninguém. Então talvez seja um pouco difícil para nós sabermos exatamente quais irmãos são generosos e quais não são. Né? Se os irmãos quiserem, a gente pode abrir isso. Não, né? Não é bíblico isso, né, irmãos? A Bíblia coloca as questões da oferta como algo pessoal da pessoa e Deus. Né? Eu já conheço igrejas que toda a assembleia davam a lista dos dizimistas. Passava lá o nome de cada um e quem tinha falhado ficava exposto. Irmãos, isso não tem base nas escrituras para ser defendido. Tá? Então, mais uma pergunta. Ele incentiva os outros à generosidade ou fomenta egoísmo em assuntos de finança? Quando nós consideramos o orçamento da igreja, nós temos momentos onde nós vamos propor às vezes até desafios financeiros. Olha, precisamos fazer um investimento. Nós já fizemos algumas vezes, né? Lembro da questão do ar-condicionado da igreja, não tínhamos o recurso, nós precisamos propor algo onde a igreja ia ter que se comprometer com aquilo. Nesses momentos, como essa pessoa lidou com isso? Ele é alguém sempre preocupado com a segurança financeira? Não podemos. Nós precisamos ter mais recursos, porque senão... Ou vamos em frente. Nós tivemos esse ano que tomar uma decisão sobre sair de um prédio para vir para outro. Nós não tínhamos os recursos disponíveis. Foi um ato de fé da congregação, né? De vir para cá, assumir um aluguel maior, e Deus proveu. Mas naquele momento,
Esse irmão foi alguém que deu para trás? Não, não, é muito arriscado. Ou pensou, não, se o Senhor está nos dando esse lugar, Deus vai abençoar, porque mais pessoas virão, porque nós estaremos no lugar central, nós estaremos no lugar melhor, o ambiente que proporcionará nós termos mais recursos com os cultos infantil. Entende? Essas questões são importantes. Então você tem que avaliar essa conduta também. Depois, demonstra cuidado pastoral. Aqui, cuidado pastoral não é que ele seja um pastor, mas a ideia é de um cuidado pessoal com cada família, com as pessoas. Ele abre mão de si mesmo pelos outros. Quando ele interage com as pessoas nas suas necessidades, ele é alguém que se preocupa em saber como estão, se estão bem, se estão precisando de algo. Isso, irmãos, quando o assunto é pessoas em dificuldade financeira, é extremamente importante que o diácono tenha compaixão. Ele não pode ser uma pessoa que sempre quer encontrar a culpa. Sabe alguém assim que, estou passando por uma necessidade. Mas esse irmão, ele não administrou direito os seus recursos. Mas esse irmão, ele deve estar fazendo algo de errado. Você entende? Alguém que está sempre ali tentando achar um motivo. Às vezes a pessoa perdeu o emprego. Não foi algo que ela escolheu ou deixou de escolher. Simplesmente as coisas aconteceram na vida dela. E às vezes algumas pessoas elas têm essa dificuldade de olhar com generosidade, de querer encontrar a culpa. É óbvio que em alguns casos, talvez uma exortação seja necessária, irmão, você gastou mais do que você podia. Nossa, a decisão aqui foi equivocada. Mas mesmo assim, irmãos, isso deve ser feito de maneira amorosa, de maneira piedosa, de maneira generosa. Ele não deve primeiramente encontrar o culpado, mas ver como poder ajudar diante das necessidades. A próxima. Ele é honesto no seu proceder financeiro? Ou seja, ele paga em dia suas contas? Ele é reconhecidamente alguém honesto? Honestidade, integridade são coisas essenciais no caráter de um diácono. Essenciais. Mais uma vez, ele vai estar lidando com os recursos. Ele vai estar lidando com as necessidades das pessoas. Ele precisa ser alguém que nós confiamos com os olhos fechados. São homens que nós sabemos. Estamos tranquilos, não precisamos colocar uma auditoria em cima das suas atitudes, porque nós confiamos nele. Nós vemos no seu proceder o caráter de alguém honesto, de alguém realmente íntegro na sua conduta. Qual a sua atitude em relação às riquezas? Mais um ponto a ser observado. Essa aqui é a última pergunta. Irmãos, a questão nunca é se uma pessoa é rica ou deixa de ser. Irmão, a ganância, ela ocorre na favela ou no palácio. Uma pessoa gananciosa pode ser pobre ou pode ser muito rica. A ganância é um problema de coração. É um problema da cobiça. E isso ocorre em todas as camadas da sociedade. Você vai encontrar pessoas gananciosas em todos os níveis. Em todos os níveis. Mas um diácono, ele não pode ser assim. Um diácono, ele tem que demonstrar contentamento diante de qualquer circunstância. É uma pessoa que não está sempre atrás de mais. Que não está sempre querendo ser maior. Não pode ser alguém que nunca está satisfeito com a sua situação. Ele precisa ser contente. Por quê? Porque ele vai ser extremamente tentado nessa posição como diácono. Ele será extremamente tentado. Então ele precisa ser alguém contente, satisfeito. Aquele que, assim como o apóstolo Paulo, também sabe dizer, olha, eu posso ser contente no pouco ou no muito, porque o Senhor me ensinou a ser contente em qualquer circunstância. Para concluir, feliz é a igreja servida por diáconos sóbrios e contentes. Feliz da igreja servida por homens que amam servir.
Mais algumas perguntinhas aí para guiar a decisão de cada um. Na semana que vem nós prosseguimos com as qualificações e aí nós vamos iniciar o versículo 9, aqui de 1 Timóteo capítulo 3. Alguma dúvida sobre essas duas qualificações ou alguma coisa relacionada ao tema do estudo? Não, é praticamente, ele só usou sinônimos ali, mas é a mesma ideia presente para um e para outro. Alguém mais? Uma pergunta que me foi feita, que não foi feita publicamente, foi tu, né, que falou essa questão de ser um diácono remunerado. Foi, né? Então, o Alexandre fez uma pergunta para mim no particular, no último, que eu acho que é pertinente trazer. Ele perguntou se é possível ter diácono também trabalhando de maneira remunerada como pastores. Irmãos, é possível, tá? É possível porque ocorre muitas vezes da igreja precisar de alguém o tempo todo trabalhando com as questões da organização da igreja. Então é bastante comum a igreja acabar contratando, às vezes, um diácono que possa receber um determinado ordenado combinado com a igreja para que possa se dedicar em tempo integral. Não é tão comum quanto o ministério pastoral, mas também pode acontecer. Tá? Mas do contrário, se é um irmão que se dedica no seu tempo livre, aí não há necessidade de fazer remuneração, né? É voluntariado. Assim como pastores não remunerados também atuam. Aqui na igreja nós temos o pastor Adriano, que não recebe nenhum salário da igreja e que ajuda dentro do ministério pastoral. E o diácono Mateus também ele atua de maneira não remunerada. Mas pode ser que venha a ocorrer, né? Em algum momento termos essa necessidade de um diácono ou de alguém trabalhando em tempo integral nas questões administrativas da igreja. Ok? Podemos encerrar então? Fazer mais uma palavra de oração? Oremos. Pai bondoso, amado Senhor, nós pedimos aqui, Senhor, pela sua graça e misericórdia sobre nós, que o Senhor ajude a nossa igreja, Senhor, a cada um dos irmãos a pensarem de maneira bíblica, a fazermos essa escolha, Senhor, dos homens que vão atuar nessa função tão importante dentro da estrutura da igreja local, de acordo com o Novo Testamento, que são os diáconos. Que o Senhor nos dê sabedoria, que acima de tudo a nossa escolha esteja baseada naquilo que as Escrituras nos orientam. Jamais, Senhor, façamos qualquer escolha baseada em nossas preferências pessoais, em amizades ou qualquer outra coisa. Nós sabemos, Senhor, que precisamos em tudo nos debruçarmos na Tua palavra e buscarmos ser fiéis a ela. Isso nos mínimos detalhes. Então nos ajuda com isso, Senhor, e abençoa todos nós aqui, Senhor, que cada um de nós possa ter essa mesma disposição de viver suas vidas guiada pelo texto das Escrituras, pela palavra de Deus, e que o Senhor nos abençoe ao longo deste ano, que está apenas começando, que possamos termos verdadeiros encontros com o Senhor por meio da palavra de Deus, que possamos crescer no conhecimento dela, que o Senhor se faça presente em nossas vidas por meio do Santo Espírito, nos guiando, nos direcionando e nos transformando cada vez mais à imagem do Teu Filho. Nós te agradecemos e oramos em nome de Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Até domingo, então, se Deus quiser.